Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal chegando, que alegria. Quando o assunto é harmonização, né? Pensar em vinho, em chocolate, cerveja, chocolate. O pessoal anima, né? Ainda mais um sábado. Andrei entrando, chegou. Aí, Demorei. nada, certinho. Seja bem-vindo, Andrei. 18 em ponto. Tudo 18 em bom, pessoal? Boa ponto. noite. Tudo ótimo. Vamos Tudo bom, aguardar. Sil? Tudo jóia, Andrei. Vamos aguardar mais um minutinho. Vamos dar um minutinho de tolerância pro pessoal? E aí a Vamos, gente vamos. começa. A gente começa a nossa live. Silzinho entrando também. Escutei teu telefone. O meu? Aham. Ah, eu já vi agora o que que é. Mensagem do Whats. Tá Do Whats, vendo? não, do Face. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Mas Peraí. ok. Mas vamos lá. Tudo certinho aí, Andrei? Opa, cortou. Andrei. Deixar o Andrei voltar, pessoal. A gente começa. Sejam bem-vindos. Oi, oi, oi. Acho que deu um probleminha lá com a conexão do Andrei. Ó, Ju, voltou. Voltou, voltou. Tudo certo aí, Andrei? Pessoal, estão nos ouvindo bem? Tudo certinho? Andrei, acho que tá com algum problema na tua conexão aí. Ju, se estiver aí pertinho do Andrei, de repente, veja aí o que está acontecendo na tua conexão aí. Agora tá normal. Não, agora voltou. Tudo certo. Voltou? Voltou. Tudo certo, Agora eu então. só não sei como é que tirar o zoom do celular. Não tem problema. Vamos lá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live aqui da Castelli Escola de Chocolataria. Para quem não me conhece ainda, sou Silvana Castelli, diretora da escola. E a gente vem realizando essas lives ao longo agora de 3 meses. A gente fez uma programação para trazer para vocês aqui professores, ex-alunos, enfim, profissionais formados conosco, para compartilhar com vocês um pouquinho do que é o nosso cotidiano na escola, temas que a gente aborda nos nossos cursos. E nesse momento de quarentena, eu acho que acaba sendo uma delícia, né? Falar de chocolate com o nosso público aqui está sendo uma experiência maravilhosa. A gente já teve aqui Gilmar Pedreira, nosso professor, que falou conosco sobre tendências e hábitos, enfim, comportamentos agora na alimentação em tempos de pandemia. Inclusive tem um artigo dele no nosso site lá, no menu publicações, para quem quiser, que perdeu a live, quiser acompanhar o tema, interessantíssimo. Tivemos também, diretamente de Belém do Pará, a Floresta Amazônica, nosso querido Dementes, veio trazer um pouquinho das histórias pela Amazônia, em busca, enfim, do cacau, de variedades diversas de cacau, e toda a questão do cacau ribeirinho, enfim, foi maravilhoso. Teremos um artigo dele também semana que vem, início da semana que vem, sobre o tema da live dele. Então acompanhem lá. Tivemos nosso querido amigo, chefe Bispo, sempre, enfim, trazendo muito, muito conhecimento, muito carisma na arte de fazer chocolates, esculturas em chocolates. E tivemos também Andrei Martinez essa semana falando com a gente sobre empreendedorismo, né? O grande desafio de empreender na área da chocolataria. E hoje, um outro tema que a gente desenvolve no nosso programa de formação profissional na escola é as possibilidades de harmonizar o chocolate com alimentos, né? Andrei, seja bem-vindo. Muito obrigada por nos dar mais uma hora da tua semana. Super, super legal isso da tua Passa parte. tão rápido que a gente nem percebe. Exatamente, é muito rápido, né? E hoje é um momento especial, né? Sábado, falar de chocolate e harmonização, uma delícia. Andrei, querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre harmonizações de chocolate com alguns produtos, né? Ou com várias possibilidades.
e a gente deixa para o final para fazer uma brincadeira com vinho, né? Que seria algo mais fácil de todos terem em casa. A gente deu a dica, a Sil mandou lá na postagem, a dica de todo mundo ter um Merlot, um chocolate em torno de 60%, e eu trouxe mais algumas brincadeiras aqui para falar também. À medida que der tempo no final, a gente vai conversando sobre isso. Legal. Andrei, diz pra gente assim, harmonizar alimentos com bebidas, né? Enfim, chocolate com alguma bebida, é encontrar o chocolate certo e a bebida perfeita, né? É um desafio. Conta pra gente assim, quais são as possibilidades de harmonizar chocolate? Com que bebidas a gente consegue uma harmonização bacana? Olha, ao longo desses anos, né, desde que eu voltei a estudar chocolate de novo, né, estudar efetivamente, porque antes eu transformava chocolate há uns 20 e poucos anos atrás. Aí eu vim, digamos, de um estudo inicial até do vinho, né? Eu voltei para o chocolate por conta do vinho. Fui conhecer um pouco mais sobre vinho, por gostar muito de vinho. E aí, depois disso, resolvi trazer aquela paixão novamente, trazer à tona todo aquele amor que eu tinha, que nunca deixei nunca esqueci, na verdade, sim, né? Ficou guardado na minha cabeça durante 18 anos. O chocolate. Por quê? Porque quando eu conheci um pouco mais sobre chocolate, eu me deparei com muitas especificidades daquilo que eu tinha estudado já de vinho, né? Sim. E aí que eu fui começar a estudar um pouco essa questão de harmonizar, porque a gente ouvia muito no meio do vinho que imagina, chocolate não harmoniza com vinho de jeito nenhum. Verdade. E assim por diante. Se ouvia muito, né? Hoje muito menos. Hoje se fala muito de harmonizações. E por uma questão, acho que aí essa descoberta em cima deste chocolate que nós aprendemos na Castelli, que eu passei a produzir, né, a partir da amêndoa do cacau, todas as características que a gente podia identificar nesse chocolate, que é diferente de um chocolate da indústria tradicional, que ele vem flavorizado com alguns ingredientes químicos, etc. Então, que não dava esse casamento. Claro. Então, o vinho me trouxe isso. E aí, a partir do vinho, eu fui fazer outras brincadeiras, né? A partir, inclusive, óbvio, da aula que nós tivemos com a Miriam na Castelli, que trouxe muitas novidades daquilo que ela trabalhava na Europa, né? E aí uma delas até, inclusive, foi a espumante com o chocolate branco e curry, né? E aí eu pensei, né, quando eu comecei a trabalhar, brincar com essas harmonizações, nossa, mas a gente tem o açafrão da terra aqui, por exemplo, exato, que é brasileiríssimo. Que é brasileiro. E numa rodada de negócios que eu participei do Sebrae, que trabalhava com indicações de procedência, né? Porque nessa hora a gente busca trabalhar com produtos que se assemelham à forma como o tratamento é dado para o cacau, que o chocolate que a gente faz, aquilo que eu vi no vinho e assim por diante. Que foi esse o pulo do gato para perceber as combinações de harmonizações, né? Possíveis. Então, aí, claro, eu usei o chocolate branco, o açafrão da terra, para harmonizar com espumante moscatel. E aí depois, claro, café, chás, cervejas artesanais também, né? Porque a cerveja artesanal também trabalha com esse princípio, né? Sim. De pegar os produtos mais verdadeiros, naturais, aqueles necessários para a cerveja, como se fala de uma receita. Eu não sou grande entendedor de cerveja porque eu não sou bebedor de cerveja, mas tem um termo que se usa de receita de pureza, né, da cerveja, que trabalha com só aqueles ingredientes necessários para produzir cerveja artesanal. Mas também, ao mesmo tempo, a própria cerveja artesanal veio brincando muito com a questão de harmonização, né? De fazer misturas para produzir a cerveja.
Nós mesmos, foi em 2015 para 2016, com uma cervejaria aqui de Gramado, nós pegamos o nibs que nós utilizávamos para a produção do chocolate, né, que é um nibs de cacau fino, que tem todo aquele processo que eu já comentei para vocês, de colher maduro, fermentar, secar ao sol. E a gente foi brincar de fermentar esse nibs para produzir cerveja. E foi um resultado espetacular, porque a gente está falando de uma cerveja clara. A gente não foi fazer, tipo, utilizar cacau em pó industrial e fazer uma cerveja com cacau em pó industrial. Não, a gente pegou um nibs, fez uma torra especial, e aí fizemos 2 testes, inclusive. A gente brincou de fazer o nibs puro e um com a parte da casca, que na casca tem aquele resíduo da polpa que fica da fermentação, que vai para a secagem, e aí foi para a torra também, obviamente, né, porque ela vai torrado com a casca. A gente separou e fez essas 2 brincadeiras. E foi um resultado surpreendente. Deve ter sido. Então, assim, muitas possibilidades na bebida, sem entrar na parte de comida também, né? Agora, da Andrei, parte quando a gente fala assim, em harmonizar um chocolate com uma bebida, a gente está falando desse chocolate Bean to Bar. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para esse chocolate, porque é um chocolate que preservou os aromas e os sabores naturais do cacau nesse chocolate. E então, assim, a ideia numa harmonização é que a bebida enalteça os sabores daquele alimento, né? E vice-versa, enfim, isso tem que acontecer. E vice-versa, claro. Tem que acontecer. Então, é claro que na hora que a gente está harmonizando um determinado vinho ou espumante com chocolate, o que a gente quer é que ressalte, né, ainda mais aquele flavor daquele chocolate, né? Eu acho que é isso que a gente busca. Andrei, na tua linha, trazendo isso, na tua linha de produtos, de chocolates, me fala um pouco assim das harmonizações que tu vens fazendo. Tu tens, assim, chocolates maravilhosos aí, né? Tu usa o coco, tu usa a uva, enfim, aquele teu chocolate branco que aliás, tu trouxeste ele para o mercado muito antes, né, da Barrica Le Beau entrar com o que fez tanto sucesso, o Rubi, né, com um chocolate cor-de-rosa. Esse teu chocolate branco com uva, né, ficou espetacular, o roxinho, até comentei na outra live que tu não tinha, hoje ele trouxe, pessoal, hoje ele trouxe, tá aí ele, não só a embalagem, hoje acabou de entrar alguém com a logo roxa ali, ó. E hoje ele tá combinando, ó. Ele trouxe o chocolate hoje, não só a caixinha, né, que eu falei, como que tu vem só com, só com a caixinha e não vem com... eu vou mostrar para o pessoal entender, até porque uma das questões que se trabalha... Andrei, só para finalizar o que eu vinha falando, assim, só daí, fala um pouquinho desses teus chocolates e as possibilidades de harmonização que a gente tem com cada um deles. Acho que os principais, esse de uva, o que tu fizesse com coco, e os teus 2 premiadíssimos, né? Que é o 44 e o 71. De repente, pega esses 4, assim, para a gente ter ideia quais as bebidas ideais aí, enfim, para enaltecer esses sabores desses 4 chocolates. Só para o pessoal entender um pouco essa questão, porque... Até qual é a diferença, né? No próprio Bean to Bar, como a gente desenvolve o chocolate, então a gente identifica já características da amêndoa na hora de decidir qual amêndoa usar, características que a gente cria na própria torra e assim por diante. Então, é diferente de tu pegar algo pronto e que está flavorizado artificialmente, etc, né? Então... Aqui a gente está trabalhando com aquela característica que foi esse aprendizado que eu tive do vinho, né? Porque o vinho a gente respeita. Até no chocolate a gente pode brincar muito mais, né? Mas no vinho a gente respeita muito aquilo que é o resultado da safra, né? Tem safras boas, tem safras ruins, tem determinados vinhos que nem são lançados na safra de acordo com a qualidade que eles têm, né? Então, isso é um universo gigantesco, né? Se a gente for abordar só isso. Que a gente estuda, e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que pouco sabe, né? Mas o vinho, assim como o chocolate, o legal é degustar e para ter essas percepções, né? E até mesmo nessa questão da degustação, da percepção também, isso é muito importante.
Então, deixa eu só mostrar para você se vai dar para perceber aqui, por causa da luz, ó. Ele é roxo, hoje ele é bem roxo. Quando eu criei ele tinha um percentual menor dessa uva, é uma farinha de uva orgânica, de uma empresa também, tem toda essa questão, né? Essa farinha de uva orgânica não é uma farinha de uva orgânica qualquer, né? É uma farinha de uva que eles fazem de uma primeira prensagem para fazer o suco, ela não vai para um processo de fermentação, não é o resíduo da farinha, do resto da uva, depois de ser prensada, feito vinho, fermentada, etc. Ela é assim, como se fosse a uva seca, praticamente, né? Então tem muita composição benéfica da uva que vem para essa farinha e que, consequentemente, vem para o chocolate também. Se eu botar aqui, eu acho que eu botar uma um folha fundo branco, pode ser. É melhor não dá para ver muito. Luz, né? O problema maior é luz para perceber. Se eu quebrar, pode ser. Isso é snap, gente, Delícia. Esse barulhinho maravilhoso. Ó, mas não dá para ver muito bem, porque eu tô com azul também aqui. E o foco não tá bom. Mas ele é bem roxo. Uhum. Ele era um arroxeado claro. Ó, com o fundo da minha mão dá para ver melhor. Ele era um arroxeado claro, só que ele não tinha muito sabor da uva, né? Porque esse é um sabor natural. Então tem isso também. A gente está trazendo ingredientes naturais com sabor natural para o chocolate. E aí esse segue assim um pouco aquela lógica de que chocolates brancos, vinhos mais, né, brancos, enfim, tem uma regrinha aí. Exatamente. Mesmo ele sendo com uva, assim, ele harmoniza bem com vinho branco? Isso, ele vai seguir a lógica das harmonizações, né? Tipo, chocolate branco com vinhos brancos, chocolates escuros com os vinhos tintos, né? Se a gente for pensar numa lógica bem genérico, né? Se a gente pegar chocolate de sobremesas, né? Ou para comer com sobremesas, ou doces, aí com um vinho mais licoroso, tipo esse né? aqui, ó. Que é o que a gente chama de vinho licoroso, ou tem o colheita tardia também, que é um vinho que a uva é colhida depois que já virou quase uva passa, e aí se faz um vinho que tem uma concentração alta de açúcar, é um vinho doce, né? E é impressionante, né, Andrei? Quando a gente se surpreende muito, né? A gente aqui falando, o pessoal testem em casa, peguem vinhos e chocolates, diferentes intensidades e testem. É impressionante, assim, como realça o sabor. É até uma surpresa pra gente, né? Porque explode, assim, às vezes, ou do vinho ou do chocolate, ou ambos, e a gente vai, enfim, se surpreendendo com as notas, né? Como elas vão estourando. É muito legal. Perceber algumas características que às vezes não são muito evidentes, às claras. vezes. Isso, exatamente. Quando está tomando vinho, quando come chocolate, ele traz isso aí tudo. Exato. Mas isso são percepções que a gente vai tendo com o tempo, né? E é importante trabalhar essa questão da percepção. Às vezes, tem muita gente que fala, né, que, nossa, mas isso aí o pessoal tá percebendo, né, no vinho, na época que eu fiz o curso, a gente ria muito, porque o primeiro curso que eu fiz, que foi em 2001, mais ou menos, de vinhos, e o enólogo estava lá falando sobre as percepções de borracha, de não sei o que, e aí tinha um pessoal mais jovem assim, e ria, porque tipo, eu não estou percebendo nada disso. Mas isso é tudo uma questão de trabalho, né? Você trabalha, né? Tem Isso, tem o que a gente chama de roda de aromas lá, que você vai perceber no vinho, para o chocolate também já se trabalha essa questão, né? Legal. Tem muitas rodas de aromas para perceber o que a gente pode encontrar no chocolate, no cacau. Uhum. E uma forma de se trabalhar isso tem alguns kits, né, que vêm prontos, que a gente compra, que são kits de aromas. De referências de aromas, né? Exatamente, para você treinar o seu paladar, o seu olfato, né? E poder identificar isso depois. Porque, por exemplo, esse vinho Merlot, uma das características dele é ter um pouco de sabor de jabuticaba, né? Aroma de jabuticaba. Mas é algo que eu percebo porque eu sei que tem.
Mas jabuticaba não é um produto que eu consumo muito. Consumo quando eu vou viajar, às vezes vou para Goiás, vou para algum São Paulo, algum lugar que tenha, visito algum lugar que tenha, a gente come mais. Mas não é uma fruta que eu tinha no quintal da minha casa, na casa da avó, coisa assim. Então, meu paladar não percebe tanto. Não, exatamente. Então é importante trabalhar essa questão da referência para poder identificar esses aromas depois, né? E perceber. E dentro dessa harmonização, a gente tem que fazer o teste também, né? Não é só pegar padrões assim, tipo vinho branco com chocolate branco, vinho escuro com... porque, por exemplo, se eu pego um vinho tinto, que é um vinho de muito tempo de guarda, que ele é muito encorpado, que ele está lá 20 anos... guardado, ele é um vinho já com muita característica. Sim. E aí ele naturalmente vai matar um chocolate também, né? Ou vice-versa. Se eu pegar um chocolate muito potente, um 80%, e com muitas características distintas de amêndoa, ou mais frutado, ou isso ou aquilo, e colocar com um vinho muito potente, ele não vai ter uma harmonização, né? A gente vai pegar um vinho cheio de tanino, tu bota o chocolate na boca, ele viria para limpar o paladar um pouco, para tirar a gordura da manteiga de cacau, só que aquela destringência vai te travando tudo, que nem banana verde, que nem comer banana verde, assim. Então, fazer essa brincadeira de testar os dois é muito importante. Né? Tá, e aí para o pessoal, assim, testar e treinar em casa. Então, a gente já viu ali, né, tanto o teu chocolate branco com uva, tentar buscar vinhos brancos, né, para essa harmonização. Aí trazendo para o 71 e para o 44, que a gente tem um ao leite ali 44 e um 71. O que a gente pode recomendar assim para o pessoal se testar assim em casa, tentar harmonizar? O 44, né, que seria um chocolate, ele é ao leite, mas ele tem mais percentual de cacau do que um chocolate ao leite tradicional. Né? Mas ele continua sendo um chocolate ao leite, tem bastante leite, bastante características de leite, de doce de leite, né? Uhum. Isso vai variar de chocolate para chocolate, né, gente? Não é igual para tudo. Por isso que esse teste de harmonização ele é muito importante. Mas esse vinho Merlot, que a gente sugeriu para o pessoal trazer, que a gente sugeriu com 62, que é um chocolate com um pouco mais de intensidade... Dependendo do Merlot, porque, claro, tem Merlot que vai ser um Merlot que foi para uma barrica de carvalho, como é o caso desse que eu trouxe hoje, né? Então ele já vai ser um Merlot mais encorpado. Então ele combina bem com o 62, né? Agora, se eu pegar um Merlot mais leve, que existem vários tipos, eu trago pro 44. Que ele já é por si só. Eu trago para o 44, porque uma das características do próprio chocolate, do próprio vinho Merlot, é um pouco de chocolate ao leite, né? Então ele harmonizaria bem até com chocolate ao leite com maior intensidade, né? Que tem tem o cacau, tem outras características de especiarias, como é o nosso caso, né? Sim. O nosso, por exemplo, o nosso chocolate ao leite, ele tem uma canela muito forte. O resultado da torra do cacau e depois da transformação dele no chocolate ao leite, ele traz uma canela... Parece que é dele, que parece que é colocada, né? Canela. Que é dele, na verdade. Especiaria. Mas parece que é colocada. Tanto que ele combina muito bem com canela, né? O Gabi que o diga. O Gabi que o diga, que adora. Ele combina muito bem com canela, impressionante. E em cima dele nasceu essa brincadeira, né? Que é o 44 com canela e café. Ai, é delicioso, que é um mocatino. Gente, é um mocatino. É delicioso. Café, canela, chocolate e leite. Maravilhoso. Né? Um mocatino, basicamente. E ele ficou, nossa, uma harmonização espetacular. de especiarias nele que ficou divino, né? Isso é outra brincadeira também. A gente está falando de bebidas, obviamente, mas a harmonização do chocolate com outros produtos, e nós que temos a possibilidade, claro que aqui a gente tem a possibilidade, que é o caso do que eu faço. Este café, que é um café especial, de uma torrefação, que tem torra controlada, etc., a canela,
eles vão para o melanger e eles são refinados juntos com o leite, o açúcar e o cacau. Então, ele tem a textura de chocolate. Ele tem só os aromas ali, que vão ser os sabores que vão ter da canela e do café. Sim, então vai encontrar os pedacinhos do café, que a gente encontra alguns por aí que tem não vai encontrar os pedacinhos. Então, aí... isso aqui por si só já é uma harmonização, né? A gente já está falando de uma harmonização. Esse chocolate aqui café deve ficar uma delícia. Com café, nossa, com café com leite, com um café, um preto mesmo, porque ele vai trazer um pouco do leite para o teu café preto, né? Então esse chocolate aqui com café, da mesma forma que o intenso... Guarda pra mim que daqui uns diazinhos eu tô por aí. Ô, André, e aí lá no 71, né, eu lembro na tua aula, numa aula tua que tu disseste, né, que, para quem gosta de vinho encorpado, buscar um chocolate mais intenso, né, com percentual maior de cacau. Mas também tu falou uma coisa bem interessante, assim, de não pegar um vinho, assim, top das galáxias, né, não um vinho tão bom, porque ele vai brigar, né, ele vai... Enfim, vai brigar. Então, eu acho que isso acho bem legal. Por mais que a gente tenha essa questão do contraste, né, que é uma das formas de harmonizar, né? Assim como a gente vê na feijoada a laranja, que ela vem um cítrico lá para tirar aquelas gorduras, limpar o paladar, dar uma refrescada na boca, né? E para vir uma próxima garfada da feijoada. Da mesma forma, por contraste, é muito legal de se trabalhar essa harmonização. Mas tem que tomar o cuidado exatamente por isso, né? Para eu não ter uma briga de gigantes, né? Não pegar um vinho que já tem muita característica e querer que um chocolate potente também, em percentual de cacau e características da amêndoa, harmonize. Porque ali vai ser... Um vai tomar o paladar do outro, né? Vai simplesmente matar. Ele pode até não dar errado dentro da boca, de não dar aquela sensação ruim, né? Que isso já é meio caminho andado para uma harmonização, para muita gente que não entende. Quando você come os dois, né? Principalmente como sobremesa, ou isso e aquilo, isso já é uma vitória em se tratando de harmonizações, né? Eles combinarem dentro da boca. Um vai ganhar. E isso acontece muito também, gente. Não é uma coisa assim, nossa, eu botei um na boca, coloquei o outro e tchum, aconteceu uma mágica. Às vezes acontece, sem dúvida, mas não é sempre, né? É indeterminado, porque as pessoas têm paladar diferente, têm percepções diferentes, tem muito disso. Por isso que o trabalhar o paladar e entender, né, essa questão dos aromas, ter essa percepção faz muita diferença. Né? Andrei, ter esse entendimento. Estudar. Muitas referências aí. Andrei, outra coisa agora que estava falando de harmonização por similaridade, né? Tem também na similaridade não só a questão dos, enfim, vinhos fortes, chocolates fortes, vinhos mais suaves, chocolates mais suaves, mas na similaridade entra também a questão de localização geográfica. Vamos ver, a questão assim de como assim o chocolate, alguns produtos buscam, né, enfim, aromas locais, sabores locais, então de repente um vinho produzido naquela região tende a harmonizar melhor com aquele alimento produzido ali. Como é que funciona isso para o chocolate, considerando assim que a gente tem os vinhos produzidos, né, a maioria dos vinhos produzidos aqui na região sul, né, a gente tem cacau lá na região norte, a gente tem cacau na Bahia, Espírito Santo, como é que funciona isso? Também acontece alguma harmonização nesse sentido? Isso, como é que eu vou dizer, né? A gente estaria falando um pouco agora de terroir, digamos assim, que no vinho isso já é muito trabalhado, né? E claro que normalmente no vinho isso acontece num mesmo local, né? Na maioria das vezes, nem sempre, né? Existem vinhos que são feitos em outras regiões, se compra uva de um determinado local, e aí a técnica e a mão de obra, né? Que é uma parte do terroir, que é quem faz o produto em si, porque está associado ao clima, à terra, a fazer o produto, né, a mão de obra que vai conduzir e vai criar o produto, né?
Então, se você pega de um lugar e leva para o outro, você tem algumas influências distintas nisso tudo, né? Mas com relação à questão do clima, solo, tudo que o ambiente tem no entorno, por exemplo, da plantação do cacau, vai trazer características para esse produto final, né? Muito daquilo que se planta na volta, ele vai acabar trazendo. Isso é uma coisa, digamos que, meio lógica, né? De polinizações, de água infiltrando, de raízes se cruzando. Então, alguma coisa vai se misturar em termos de sabores que vai trazer. E, claro, né? Uma coisa que no vinho é muito comum, que é a característica do próprio produto, né? Uma uva Merlot. Sim. E que no cacau ainda a gente tem pouco trabalho disso, né? Já tem muito se trabalhar com varietais. Tem chocolateiros que trabalham especificamente com varietais de cacau e deixam isso bem claro da característica. Mas o próprio varietal, de acordo com o terroir, ele vai ter resultados distintos, né? Uma uva Merlot na França vai ter uma característica, vão ter algumas características parecidas, mas uma plantada no Brasil vai ter outra, né? Que é uma uva que deu muito certo aqui também, né? Sim. Tipo, durante um tempo se achava que os vinhos produzidos na Serra todos davam melhor. Aí se descobriu que na campanha do Rio Grande do Sul também ele dava melhor ainda, entendeu? Então são descobertas que vão mudando um pouco isso. E as características que a gente tem no chocolate, a gente tem uma diferença do vinho, que a torra tem um grande impacto em tudo isso, né? É muito engraçado, por exemplo, aconteceu quando eu fui dar o curso no início do ano, lá em Medicilândia, no Pará, e a gente estava com 2 amêndoas iguais, né, do mesmo produtor, e eu levei uma torra que eu tinha feito e uma torra foi usada de lá. E parecia que nós não estávamos falando do mesmo cacau. Produto, do mesmo estávamos cacau. falando do mesmo cacau. A torra teve um impacto durante a produção ali no melanger. Então, o homem, né, que é uma das partes do terroir, também tem um impacto no resultado final do produto, né? Também a gente vai conseguir trazer características, principalmente para o chocolate, a gente criar notas, dar notas que determinada torra não ressaltariam, né? Então, dependendo como você fizer esse trabalho, você vai ter uma nota diferente, trabalhando com o mesmo cacau, que foi plantado no mesmo terroir, mas que quem fez isso foi outra pessoa e de forma distinta, né? Então, mas sem dúvida, essa conexão se a gente falar o terroir como um todo, né, de pessoa, mais clima, mais terra, mais sol, mais tudo, sempre vai dar um impacto e que pode se assemelhar, né? Tem coisas assim, a gente vê, na época das vinícolas, a gente via plantações de uvas do mesmo tipo, que eram em morros, né? E aí virava a curva do morro e a insolação não era a mesma. Então a característica da uva, que era do mesmo vinhedo, né? Ele só tinha uma curva do morro. A característica da uva do canto de lá era diferente da característica da uva do canto de cá. Então essa uva daqui, que tinha uma insolação maior, podia ser feita uma espumante de melhor qualidade. A uva de lá, nem tanto. Andrei, então, são muitos detalhes que dão impacto, né? E assim é a vida do chocolate, né? Andrei, a gente falou aqui de vinhos, a gente falou um pouquinho também de café, espumante e chá. A gente tem visto também muitos bombons, né? Muitos chocolates à base de algumas ervas, de chá, enfim. Fala um pouquinho da harmonização com espumante e harmonização com chá. Esse do espumante, essa que eu comentei para vocês, o espumante tem uma outra característica, né? É o perlage, né? São as borbulhas, exato. Ele tem um resultado diferente na boca. E aí que essa brincadeira do curry, no caso, ou do açafrão, que tem uma característica parecida, ele ressalta essa brincadeira da borbulha na boca, né? Quando a gente come o chocolate
E aí ele tem o cítrico, da mesma forma que o espumante tem, né? Tem aquela sensação da especiaria. E quando a gente põe ele na boca e deixa derreter, que seria a forma correta, né? Põe o chocolate, deixa ele derreter um pouco e depois eu ia até te vem e perguntar traz a isso, bebida. fazer um passo a passo, assim, de como fazer a harmonização, né? Na hora de comer o chocolate... A bebida sempre vem depois do chocolate derretido na boca, né? Então, a gente traz o chocolate, deixa ele tomar conta, se envolver, né? E aí depois vem a bebida e dá aquela... em alguns casos, quase uma lavada, né? Porque ele vai tirar um pouco da gordura e o açafrão, no caso, junto com as borbulhas do espumante, esse sim é uma sensação aquela de frescor, como é que se diz? Ele preenche a boca inteira. Andrei, é impressionante. Tá dando água na boca. Água na boca, né? Mas esse eu trouxe. Pena que a gente não conseguiu. Pena que a gente não conseguiu colocar uma lista de tudo que eles podiam fazer, né? É verdade. Mas o perlage junto com o açafrão, ele dá esse preenchimento na boca e exatamente depois vem uma salivação gigantesca, né? Então ele também meio que abre um pouco o apetite quando a gente ele pode ser bebido antes, né? Sim, apesar de uma combinação boa ser com a moscatel, que é docinha por causa do chocolate branco, mas eu já fiz também com a Brute, porque a Brute também tem um percentual distinto entre a quantidade de açúcar, né? Tem um nível X, de tanto a tanto de açúcar. Então tem algumas Brutes que não são tão secas, né? Tão amargas, digamos assim. Que tem um certo dulçor, assim como uma demi-sec, por exemplo. E elas vão muito bem com essa brincadeira também do açafrão. Que legal. Muito bem, é muito legal. E os chás, e isso que é legal, né? Da harmonização, essa a surpresa. A surpresa, né? E a outra que tinha me perguntado... Dos chás. Dos chás. Os chás, os chás meio que funcionam quase que nem o chocolate, né? Toda vez que eu vou fazer uma harmonização das aulas, que eu vou fazer com chás, que eu vou numa casa de chás que é especializada em chás aqui, a gente começa eu pergunto até para as meninas, o que tem de novo, o que tem de diferente, o que tem de floral, entendeu? Para fazer essa evolução, por exemplo, do chocolate ao leite, né? Tem chás que é possível colocar nibs, é possível colocar... Eu faço um com chocolate branco, que ele funciona muito bem, que é um chá com jasmim. Parece que quando o chocolate branco está derretido e a gente toma o chá de jasmim, parece que ele dá uma continuidade no sabor. E esse chocolate branco que eu trabalho, que é o meu, claro, ele tem cumaru. Então ele já tem aquele sabor floral maravilhoso do cumaru. E quando vem a característica do jasmim, que é praticamente um perfume, né? Ele entra e ele sai anasalado, assim, de dentro do paladar, né? O chá quentinho ainda ajuda nesse derretimento do chocolate. Então, o chá tem essa vantagem de combinar tanto... a gente consegue fazer uma combinação de todos os tipos de chocolate, com chocolate branco. E nessa brincadeira... Além do branco, que isso é a vantagem do chocolate, eu faço, né, há algum tempo, um chocolate com lavanda. Lavanda nossa, essa que tem aqui do Parque das Lavandas, tudo. A gente seca ela, né, com muito cuidado para não torrar a lavanda, não escurecer. E a flor dela vai para o melanger para virar um chocolate. Então é o chocolate ao leite, com aquelas características que o ao leite já tem, de doce de leite, um pouco de caramelo, com aquele retrogosto da lavanda. Delícia. É muito surpreendente. Delicioso. Então é uma forma de facilitar essa harmonização com os chás florais, né? Tanto de jasmim quanto tantos outros. Que legal. Dá para fazer muitas brincadeiras. E é claro, né, gente? A gente está falando aqui de uma forma mais fácil, que é trabalhar com melanger, né? Ali no melanger eu faço
quase uma alquimia. Eu vou jogando os produtos lá dentro e vou testando e vou desenvolvendo, Sim. criando, percebendo o sabor que perde, o que fica, porque ele fica 3, 4 dias, às vezes, rodando no melanger. Então, o risco de perder sabor é muito grande, né? Mas também a gente pode brincar com as ganaches dessa forma. Também. Você vai No flavorizar o creme de leite com a lavanda, vai pegar um chocolate ao leite, vai fazer uma ganache com aquele creme de leite e vai levar essa característica, esse sabor para uma trufa, por Andrei exemplo. ficou para trás. Então não é só quem produz o chocolate, Sim. quem tem o chocolate e trabalha com chocolate também pode fazer essa brincadeira. Legal. Ficou para trás o teu de coco, né? Que também é uma vontade minha, assim, de saber, porque eu adoro ele. É a bebida ideal para harmonizar ele. Eu tenho ele aqui em Adoro. formatinho de cacau. E ele tem 2 versões, Sim. esse de coco, né? Quando o pessoal me pedia muito um diet, eu era muito resistente ao diet por causa dos açúcar de coco que tu adoçantes. usas, né? Açúcar de coco. Ah, não, são vários Tá, tipos. pois é. São 4, na verdade. Eu lembro que tem. Branco Tá. com leite de coco. Leite de coco, Tá? isso. Então, lembro. Tá. leite de coco é o principal de todos, né? Uhum. Esse aqui, ele é feito só de cacau, manteiga de cacau, açúcar orgânico e leite de coco. Leite de coco, mais São nada. 3 ingredientes. Isso, ele é um branco vegano com um saborzinho de coco nele, né? O leite de coco é um ingrediente um pouco complexo ainda aqui no Brasil, porque a gente tem pouca produção e muito dele é misturado, né? Sim. Então é uma luta consegui-lo puro para fazer o chocolate só com os 3 ingredientes. E, claro, esse é uma versão que foi o segundo que eu criei. O primeiro, que foi o maior sucesso, foi este aqui, ó. Que ele é ao leite de coco. Um intenso, 53% cacau. Então, ele é digamos que um ao leite vegano, né? Obviamente, porque ele não tem o leite de vaca. Leite de coco. E ele, da mesma forma, a única diferença do branco é que ele vai com a massa do cacau, né? Então, ele por si só já tem uma harmonização que combina com amêndoas, aqui, são características do próprio coco, né? De combinar com amêndoas. Eu adoro. E ele dá para fazer... dá para fazer a brincadeira de um chocolate quente vegano, né? Fazendo delícia. O leite de coco e derretendo ele junto. Ai, que delícia, Andrei. Ele não vai... porque Delicioso. ele tem... O chocolate quente que nós fazemos, né? Que é praticamente uma harmonização também... Ele é feito somente com leite e chocolate. Mais nada. Não tem nenhum tipo de produto para... Me fugiu o nome agora, que não é emulsificante. Para engrossar, exato. Eu não queria usar o termo engrossar porque tem um outro. Mas, enfim, é exatamente isso. Então, a gente bota uma quantidade de chocolate que dá aquela textura, né? Então, aqui é possível fazer um chocolate quente vegano com ele. Maravilhoso. Dá para criar uma bebida com ele. Fica a dica aí. E aí depois tem essa versão dele, que é 0 açúcar, né? E aí, claro, seguindo a mesma lógica dos nossos produtos, que ele é feito com maltitol e stevia. Legal. Durante muito tempo eu não quis usar por causa dos toys e etc, etc. Até que uma endocrinologista de uma amiga disse, não, mas meu marido é diabético e eu dou maltitol para ele. Aí eu fiquei tranquilo, né? Não sei se ela queria matar o marido a médio prazo, mas fiquei tranquilo que ela é uma endocrinologista. Legal. Andrei, querido, a gente está indo para os últimos 15 minutos, tu acredita? Não acredito. Meu Deus do céu, de novo! A gente pediu para o pessoal hoje na live trazer um vinhozinho, né? Um Merlot e um 60%, um 62% do Andrei, para a gente brincar um pouquinho aqui e, de repente, ver de vocês... o que estão sentindo, trazer alguma dúvida a partir da harmonização que estão fazendo em casa. Então, nós vamos fazer o seguinte, enquanto a gente... eu tô com o meu copinho aqui, minha tacinha aqui. Então, enquanto a gente brinda aqui nesse final de sábado, comecinho da noite de sábado, esse nosso happy hour aqui de chocolate e vinho, eu vou mostrar para o pessoal que eu montei um cenário aqui bonitinho. Eu vou trazendo, enquanto a gente vai fazendo essa harmonização, eu tenho algumas perguntas aqui, tá, Andrei? Então, tá bom. Eu acho que tu conduz agora aqui a nossa harmonização com o pessoal, por onde é que a gente começa, pelo chocolate, pelo vinho.
e depois eu trago as perguntas aí para Vamos lá. ti, pode ser? Eu vou servir o meu vinho que eu não tinha servido ainda. Maravilha. Eu vou falar um pouco dele aqui, só para vocês entenderem, ó. Eu peguei um Merlot, né, uma safra quase recente, é 2018, mas o que é legal, né, a gente pesquisar nos produtos que a gente está comprando. Aqui, por exemplo, eles trazem algumas informações sobre o vinho, né, que isso é legal. Uhum. Assim como a gente tem a informação do produto, dos ingredientes, o vinho aqui fala que ele é um varietal 100% Merlot, porque muitas vezes tem adição de outras uvas também, sim, né? Ele não é 100% aquela uva que está aqui na frente. Uhum. Se ele tem na legislação tem um limite permitido de colocar outras uvas e ele ser Merlot, continuar sendo um Merlot, né? Tá. Se eu não me engano, agora me deu um branco, mas acho que é 15%. Tá. E aí fala a altitude do vinhedo, etc. E fala características de cores deles, né? Rubi com tons violáceos. E fala de aroma também. Uhum. E isso nos ajuda na hora de pensar as harmonizações, né? Isso vai ajudar vocês na hora de pensar. Então, identificar nos sites das vinícolas tem muito dessa informação, né? Com o que harmoniza, etc. E aqui fala que ele é um frutado, lembrando frutas vermelhas, que é muito da característica do próprio vinho Merlot, né? De ameixa, jabuticaba e etc. Legal. E aqui, claro, e fala um pouco do que ele combina com o entrecô, com queijos médios, com pesto. Então, ele, no próprio vinho, ele já vem informações que podem ajudar na harmonização. Bacana, tá? Legal. Isso é muito importante. A gente buscar produtos que a gente consiga identificar as características com mais facilidade para poder fazer essa harmonização. Uhum. Exatamente. Então tem aqui, eu só vou tomar um golinho dele primeiro para molhar o bico, como a gente diz. Mas na harmonização é melhor ter o vinho primeiro, é isso? Não, na verdade a gente vai agora fazer com... é primeiro o chocolate, na verdade. Então... Eu vou tomar água agora. Maravilha. Não que seja um problema, não vai ser um problema. Ok. Mas o melhor sempre é o chocolate, porque o chocolate a gente tem que derreter ele na boca. Ó, né? Tô com o teu chocolate cortadinho. Claro, aqui a gente tem um chocolate com frio. Então um chocolate que precisa derreter um pouco, eu vou ter que dar uma apertadinha nele. O correto de degustar chocolate é deixá-lo derreter na boca sempre, né? A gente quase nunca consegue. Porque tem que dar uma mordidinha para ele poder derreter mais fácil. E aqui, como está 9 graus, mais ainda. Mais ainda. Eu até ia ligar a lareira, mas não deu tempo. Andrei, tem uma pergunta aqui, ó, da Tati. Desculpa. Ela está perguntando o seguinte: como o consumidor comum pode harmonizar sem precisar se aprofundar muito? Eu acho que, Tati, a gente já está até respondendo aqui, né? Essa pergunta veio antes da tua explicação anterior de olhar o rótulo do vinho. Então, acho que isso já ajuda a Tati aqui, né? A identificar características nos produtos. Qual é a melhor forma? Isso é um fato. Qual é a melhor forma de harmonizar? Por semelhança, né, gente? Por características semelhantes. Eu vou. Então, se a gente vai identificar a característica de um vinho ou de uma comida que a gente vai fazer, porque aqui a gente está falando um pouco de bebidas, mas na verdade a gente faz a harmonização de chocolate com carne, de cacau que a gente faz um pesto de cacau, né? Substitui o pinhole ou a castanha do Pará. Tá, depois que ele derrete na boca, a gente vem com o vinho. Nisso a gente já pode perceber um pouco da característica do chocolate, né? Eu, óbvio, tô comendo o meu, que eu sei que ele tem uma das características do cacau que nós utilizamos, que é engraçado falar isso, né? Mas já é gosto, sabor de chocolate em si. Por isso que a combinação com o Merlot, ela já acontece por características da própria amêndoa que eu sei. Não, impressionante a suavidade que fica na boca, né? Exatamente. E aí, a melhor forma de harmonizar para um leigo é essa percepção. É essa percepção da suavidade, Não né? pode ter aquela briga na boca. Exato. Isso aí. Pessoal, quem tiver mais perguntinha, por favor, mande pra gente. Aproveitar esse momento para a gente conseguir responder para vocês. Deu mais um barulhinho, né?
eles não vão entrar na boca brigando um com o outro, né? Isso, para leigos, é o mais importante na questão da harmonização, né? Eles têm que... Por isso que a harmonização por semelhança é muito mais fácil do que a gente pensar em acidez e... Me fugiu outra palavra, que é o contrário da acidez. Fugiu, esqueci. Mas pegar por diferença e querer que, por exemplo, como acontece com a gordura, não que não aconteça aqui também, porque aqui a gente tem o vinho e ele vem e ele dá uma limpada na boca também, né? Ele tira um pouco da manteiga de cacau que fica na língua, ele também trabalha isso, né? Para te poder continuar comendo e não sentir o paladar, um paladar muito cheio, na verdade, né? Já cansei de comer o chocolate. Não, o vinho vem, ressalta um pouco de sabor, um ressalta o sabor do outro, né? Que para mim, esse cacau, esse chocolate também tem muito dessas questões das especiarias, como a canela, que é muito presente no meu chocolate, né? Obviamente. Sim. Isso vai variar muito de um chocolate para o outro, né, gente? E a gente falando de bean to bar, mais ainda. Porque a gente está falando de cacau distintos, a gente está falando de torra distintos, a gente está falando de tempo de processamento distinto, que pode dar mais cremosidade ou não para o chocolate. E aí ele vai ter outra reação dentro da boca também. Por isso que eu adorei essa pergunta, porque eu sempre falo disso. Não queiram construir coisas se vocês vão fazer uma brincadeira em casa, né? Com amigos, que isso é o legal, né? A gente fala de harmonização para ter aquele prazer do momento, de curtir o momento e de fazer brincadeiras inusitadas. Quando recebe um amigo, e amigos, né? Casais de amigos, ou vai fazer algo que você queira ressaltar ou mostrar a característica do seu produto, né? Sim. Você pega um outro produto que vai ajudar a ressaltar o sabor dele. Maravilha. E esse aqui, ele é um vinho que também passa por carvalho, né? Ele passa por carvalho americano e carvalho francês. E o americano deixa aquele gostinho amadeirado. Que também amarra com as especiarias do chocolate, entendeu? Ele conecta uma coisa com a outra, né? O gosto de madeira, esse retrogosto da madeira, que é o final que fica do vinho, ele vai fazer essa harmonização, por exemplo, com o que eu sinto tanto da castanha, né? Que eu tenho muito, não sei, é engraçado falar de castanha do Pará, porque é um paladar que eu tenho muito forte e o cacau vem de lá, mas não é um lugar que eu tenho muitas castanheiras na fazenda e automaticamente a amêndoa tem essa característica. Maravilha. Né? É muito comum o cacau ter características de castanhas, né? Porque ele é uma castanha, na verdade. Legal. Então também tem produtos similares por ser o que são efetivamente, né? A amêndoa de cacau, ela é uma amêndoa, né? Andrei, 2 minutos para a gente falar agora de um assunto assim que a gente está falando de vinho, de chocolate, sábado à noite. E uma aguinha ajuda sempre, gente, dá uma limpada geral. E Dia dos Namorados está chegando, eu quero saber o que Andrei Martinez preparou para o Dia dos Namorados. Bom, na verdade a gente trabalhou mais as características para o Dia dos Namorados, né, que são os corações. E a gente vai ter uma versão de um lançamento de uma caixa nova de bombons com o nosso caramelo e flor de sal, que é o carro-chefe dos recheados. Sim. Então essa caixa nova, que ela é em formato de porta-joias... Tá no Instagram de vocês, a gente fez a postagem... Oi? As fotos estão no Instagram de vocês que eu vi, né? Isso que eu ia dizer. A gente postou ontem no Instagram, exatamente... tudo que a gente vai ter para o Dia dos Namorados. E tem algo que é muito pedido sempre, que é a nossa barra de 350 gramas. Maravilhosa, adoro. Com várias coisas. Tem a branca com frutas vermelhas, que é divina. Tem a do ao leite com castanha do Pará e avelãs. E ela vem junto com essa barra, neste presente, né, para ser um presente que...
se eternize, que fique, ela vem junto uma tábua desse estilo aqui, ó, que eu tenho na minha mesa, que é produzida pelo Daniel. Conheço essa tabuinha. Então é uma tábua, conhece, né? Bem, uma tábua assinada, vem embaixo da, vem junto com a... Exatamente, ela já vem com a tábua para servir aquela barrona de 350 gramas, para picar a barra ali e comer na noite do Dia dos Namorados. Espetacular. Com um vinho, com uma espumante, que dá para harmonizar tranquilamente. Aquele branco de frutas vermelhas, tem uma espumante rosé, tem no mercado, tem algumas, né? Mas tem uma que chama Aquarela, que ela é uma rosé moscatel. Para finalizar o jantar com aquela barra de chocolate branco com frutas vermelhas e aquela rosé, tipo, é combinação de cores, de sabores, né? E o vermelho do amor pro Dia dos Namorados. Isso aí. Legal, Andrei. Estamos chegando no fim. Muito obrigado. Passa sempre muito rápido, né, Andrei? Imagina se a gente tivesse feito todas as harmonizações previstas, né? Mas, assim, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente de novo, dedicando teu tempo, compartilhando tanto conhecimento sobre vinhos e chocolate. Deixo um recadinho aqui, um convite para todos vocês, amigos, alunos, tanta gente que a gente viu entrar aqui na tua live. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter a nossa querida Ana Rosarim, que foi nossa aluna, e hoje tem a marca Negro Doce, também com chocolates já premiados, vem contar o case dela de sucesso, como é que tudo começou, e olha, a menina rala, né? Mas rala. É merecido cada prêmio, chocolate impecável também. Então venham prestigiar aqui, conhecer um pouquinho da história da Ana. Super colega do Andrei, num projeto também chamado Chocolataria, né? Que junta... Chocolataria. Que muito nos orgulha, porque junta três profissionais formados conosco, que é o Andrei Martinez. Três castelhanos, como eles dizem, que é o Andrei Martinez, a Ana Rosarim e a Fábio da Saramentos Chocolate, né? De Itajaí. Então, muito assim, legal. Pessoal, saúde, muita saúde para todo mundo. Tchim, saúde. Até muito a obrigado. próxima. Obrigada pela presença de todos. Super abraço. Valeu. Obrigado. Tchau. Beijo a todos tchau, aí, pessoal. Andrei. Tchau, tchau. Tchim.